Sempre que há festividades, como por exemplo Natal, Ano Novo, Páscoa ou até mesmo seu aniversário, nós, seres humanos, gostamos de confraternizar através do alimento. Então é normal que haja uma mesa lotada nesse caso, de quitutes, bolos, doces e coisas desse tipo. E um ponto muito importante é que quando você se submete a essa alimentação, muitas pessoas cometem um erro simples de se pesar no dia seguinte ou logo depois. Nesse caso, muitas pessoas acabam ganhando 1, 2, 3 quilos do dia para a noite. E pensam assim: caramba, eu engordei tudo, eu perdi todo o meu progresso. Mas calma, eu vou te explicar tudo isso aqui hoje e você vai sair daqui basicamente um perito nessa composição corporal e vai entender que esse ganho de peso é algo muito mais simples e que não precisa de tanto terrorismo assim. O primeiro ponto é entender nesse caso que o peso corporal na balança não é reflexo somente da sua gordura corporal. Quando a gente pensa numa balança, ela vai aferir os mais diversos tecidos. Então nesse caso ela vai aferir água, conteúdo intestinal, seu glicogênio muscular e tudo isso vai impactar no seu peso final. Ou seja, em momentos de festividade, esse peso sobe muito rápido, basicamente porque a gente tem várias vertentes atuando ao mesmo tempo. Um maior consumo de carboidrato, um maior consumo de sódio, um menor consumo hídrico. Além disso, a gente tem outros fatores. A gente acaba dormindo mal, a gente acaba ficando sem treinar e tudo isso vai contribuir para esse ganho de peso que você está vendo na balança. E obviamente que tudo isso favorece basicamente o acúmulo do quê? Da água, onde nesse caso, essa vai ser a questão mais volátil no nosso corpo. Ela entra muito fácil, ela sai muito fácil. Então, nesse contexto, boa parte do que você fez errado nesses dias foi um ganho hídrico e não um ganho real de gordura. O glicogênio mesmo é uma peça central nesse processo e que também vai somar com a água. Mas calma que eu vou te explicar o porquê. Quando a gente pensa nesse caso em aumentar esse consumo calórico e principalmente de carboidratos, o nosso corpo faz alguma coisa com isso. Ele fala: cara, eu acho que eu vou armazenar. E onde ele armazena esse glicogênio no nosso organismo? Nos músculos e também, nesse caso, no tecido hepático, sendo os principais estoques de glicogênio. Mas tem um ponto muito importante aqui. Cada grama de glicogênio junta consigo uma quantidade considerável de água, onde nesse caso 1 grama de glicogênio vai juntar aí 3 gramas de água. Sendo assim, se você juntou basicamente 100 gramas de glicogênio, você acumulou 100 gramas desse glicogênio, mais 300 gramas dessa água, somando então 400 gramas de aumento do peso na balança como um todo. Sendo assim, esses 400 gramas não foram nada de gordura. E o seu corpo, ele é muito inteligente. Para você que treina pesado, para você que consegue performar bem, para você que às vezes treinou nos dias ou tá numa dieta com uma restrição calórica, esse glicogênio vai reduzindo. E quando você tem essa supercompensação em relação ao consumo calórico, em relação ao consumo de carboidratos, o seu corpo fala: me dá isso aqui. Ele acaba pegando isso e acaba armazenando dessa forma. Então é por isso que seu peso na balança aumenta. O segundo ponto, e que também é crítico nesse cenário, é o sódio. Quando a gente pensa em festividades, a gente pensa em alimentos que normalmente são ricos em sódio. Por exemplo, você tá numa confraternização na sexta-feira com os amigos, assistindo um filme, vendo um jogo de futebol ou coisa do tipo. E aí todo mundo resolve pedir uma pizza. A pizza, como a gente sabe, ela tem bastante sódio. E o sódio, ele é muito importante no nosso organismo, mas ele altera o que a gente chama de osmolaridade. E ele, basicamente, anda de mão dada com a água. Então aqui tem um ponto importante. Esse maior consumo de sódio também vai reter um pouco mais de água, sendo assim favorecendo mais ainda para aquele ganho de peso corporal. O terceiro ponto, mas não menos importante, é o que a gente fala de conteúdo no sistema gastrointestinal, onde nesse caso, quando a gente come um alto volume de comida, o seu corpo vai demorando para digerir aquilo. Então, bem provavelmente, depois de você exagerar numa noite de festividade, coisa do tipo, o seu trânsito intestinal está lotado ainda. Então isso também vai contribuir para esse peso corporal aumentado. Sendo assim, juntando todos esses pontos que eu expus aqui agora, somando esse maior consumo de calorias, aumentando nesse caso o glicogênio, somado a essa maior retenção hídrica por conta do sódio e também por conta do glicogênio, e também somando nesse caso esse conteúdo intestinal, você já entendeu que esse ganho, pouquíssimo dele vai ser da gordura, ou seja, é algo que você consegue perder depois muito rápido. Mas eu imagino, você não deve estar confiando em mim. Mas calma que eu trouxe alguns outros trabalhos para estar te mostrando aqui o meu ponto e que você vai entender de maneira um pouco mais clara. O primeiro trabalho é esse daqui, onde nesse caso os autores pegaram 10 indivíduos saudáveis e submeteram eles a um superávit calórico de 1.500 calorias. Ou seja, eles tinham ali a sua caloria de manutenção e eles iam consumir 1.500 calorias a mais. Um exemplo mais palpável, vamos supor que eu gaste aí 2.000 calorias. Se eu vou ter um superávit de 1.500 calorias adicionais, eu iria consumir 3.500 calorias. E os autores desse estudo queriam investigar essa composição corporal, mantendo esses indivíduos em um superávit calórico durante 3 dias. E eles encontraram algo muito interessante. Eles perceberam nesse contexto que fazendo essa dieta mais calórica por um período mais curto, os indivíduos aumentaram esse peso corporal. Mas esse aumento foi em decorrência do aumento de água. E eles não viram um ganho de gordura durante esse período.
mostrando então que se você exagerou um dia ou outro por conta de uma festividade, você não vai ter um ganho substancial de gordura. E o mais legal, eles viram que depois desse exagero com relação a esse consumo calórico, cerca de 5 dias depois, mais ou menos, esses indivíduos já tinham retornado ao peso basal. Ou seja, você perde o seu peso muito rápido. E não fica somente nisso não, tá? A gente tem um outro trabalho também bem grande nesse cenário, envolvendo vários países, onde eles investigaram datas festivas como um todo. Natal em vários desses países, Thanksgiving nos Estados Unidos, Oktoberfest na Alemanha, Golden Week no Japão, Páscoa na Alemanha. E eles viram que realmente há um pequeno aumento de peso corporal durante esse período. Mas é um aumento muito modesto, não é nada significativo e nada que você vai falar: meu Deus, eu acabei com a minha composição corporal. Então pode ficar tranquilo se você exagerou um dia ou outro e coisa desse tipo. Então agora, finalmente, eu espero que você tenha entendido que nesse caso o ganho de peso que você teve ou vai ter nessas datas festivas não vai ser um reflexo muito específico, nesse caso, do ganho de gordura. E isso é algo muito bom, porque você come com mais tranquilidade, sem se preocupar muito com os momentos depois. E um ponto importante que também pode te ajudar foi um trabalho onde eles viram ali indivíduos controlando porções. Ou seja, você pegar uma cumbuca muito grande e uma cumbuquinha um pouquinho menor. Quando você pega essa cumbuca muito grande, ela cabe mais alimentos. Então, se você tiver num ambiente que tem muita biodisponibilidade ali de alimentos para você estar escolhendo, você pode acabar exagerando. E comer em pratos menores, comer em porções menores, às vezes te faz provar diversas coisas e você acaba, nesse caso, consumindo menos calorias, evitando também esse ganho de peso. Certo, Thales, eu entendi tudo o que você falou, mas o que eu faço para retornar essa minha composição corporal de maneira mais rápida? Eu quero, enfim, voltar para o meu físico de antes, eu não quero demorar muito. Calma, meu jovem, calma que você vai voltar isso muito rápido. E a estratégia é relativamente simples, mas muito simples mesmo. O primeiro ponto que você tem que fazer é voltar para sua dieta, ou seja, volta para o seu plano alimentar saudável que você estava seguindo antes. Não precisa de compensações muito específicas, de jejum maluco, de ficar ali se matando de fazer um aeróbio, treino ou coisa do tipo. O outro ponto importante é que você deve retomar a sua hidratação, tá? Aumentar essa ingestão hídrica pode ser um cenário bem legal. Outra coisa, voltar a cuidar do seu sono. Sim, o sono é algo muito importante para você manter esse peso corporal mais baixo. E fazendo tudo isso, boa parte desse peso corporal que você ganhou vai sumir ali em 5 dias no máximo. Pode ficar tranquilo. Eu vejo que um ponto muito legal dessas festividades é que, como a gente falou no início desse vídeo, você consome mais carboidrato, você aumenta glicogênio. Então, nesse caso, o que é interessante? Você pode usar esse glicogênio muscular extra para você conseguir treinar muito bem no dia subsequente. Isso porque ele pode ser algo muito interessante pensando na sua performance. Fora que o pump que você vai ter no dia seguinte desse maior consumo de carboidratos, de sódio, de água, vai ser algo animal. Então você vai se sentir muito bem fazendo isso. Mas me conta aqui, você já achou que essa subidinha de peso corporal era tudo gordura? Agora, após depois desse vídeo, você acha que não. Relaxa, curte a festividade e fica bem tranquilo. E se você gostou desse vídeo, queria pedir para você dar um like, deixar um comentário, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se possível também, se você for comprar na Growth, utilize meu cupom Thales. E até o próximo vídeo.